Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós iremos estudar o livro de Apocalipse, estudaremos de forma de unidades, Toda terça-feira, quinta-feira e sábado nós iremos colocar uma unidade. Dá tempo de você ver esse vídeo diversas vezes e também conferir com a palavra de Deus, certo? Então, essa primeira unidade, nós iremos observar que o livro de Apocalipse é um livro de vitória. Em que sentido? Espiritual, lógico. E perceber o intuito que ele foi escrito. E quem escreveu. E quais as diretrizes para as pessoas que receberam o livro de Apocalipse naquela época e também nos dias atuais. A autora desse material se chama professora Delcinalva de Souza Lima. E, por sinal, é um excelente material. Quero convidar você, então, a compreender nesse exato momento todo esse material. Vamos lá? A palavra Apocalipse significa revelação, tirar o véu que oculta algo para que possa se ver. Desvendamento, manifestação daquilo que está oculto ou encoberto. O livro que você começa a estudar é chamado pelo seu autor de Revelação de Jesus Cristo, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, afirmando com isso que é um desvendamento, uma manifestação feita por Jesus daquilo que estava oculto. É uma mensagem que foi transmitida por Jesus para ser entendida pelo seu povo, tendo como finalidade auxiliar e consolar os crentes no meio das suas dificuldades, apresentando-lhes Cristo como eternamente vitorioso sobre todas as condições temporais e assim encoraja os cristãos do tempo de João e de todos os tempos, até o retorno de nosso Senhor. O livro do Apocalipse apresenta o seu autor como sendo João, um servo de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Irmão dos cristãos da Ásia Menor e companheiro deles na aflição. Esse João era um judeu cristão, pois conhecia profundamente o Velho Testamento e dele tirou muito dos símbolos e figuras empregados no livro do Apocalipse. Esse João também tinha autoridade sobre as igrejas da Ásia Menor. Tanto é, assim, que dirigiu seu livro às 7 igrejas daquela região, exortando-as a resistir às imposições dos inimigos do cristianismo, mesmo que para isso fosse preciso morrer. João, que escreveu o Apocalipse, é o apóstolo amado, o irmão de Tiago, filho de Zebedeu. Você pode encontrar isso lá em Marcos capítulo 3, versículo 17, Mateus capítulo 4, versículo de 21 a 22. Sabe-se isso pelo fato de o escritor chamar-se a si mesmo, dentro da obra de João. Apocalipse capítulo 1, versículo 1, versículo 9 e também capítulo 22, versículo 8. Sem acrescentar nenhuma outra explicação, mostrando assim que era conhecido das igrejas às quais escrevia. Além disso, Justino, um mártir, que escreveu entre 140 e 166 d.C., afirmou que João, o apóstolo de Cristo, escreveu o Apocalipse. O apóstolo João escreveu o livro de Apocalipse quando uma grande perseguição aos cristãos estava para começar. A perseguição já estava acontecendo. Tanto era assim que ele mesmo estava exilado na ilha de Patmos. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. E pelo menos um cristão já havia sido morto em Pérgamo. Lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 13, você vê essa expressão. E a igreja de Esmirna foi advertida a respeito do sofrimento que estava para vir, que incluiria prisão e tribulação. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Além disso, ele viu aqueles que haviam sido mortos por causa de Jesus. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. E afirmou que a meretriz estava embriagada com o sangue dos mártires de Jesus. Apocalipse 17, versículo 6. A meretriz, nesse texto, é Roma, que estava, à época de João, matando os cristãos
e ainda mataria muitos outros durante um espaço de muitos anos. Dos escritores romanos, Tácito e Suetônio informam que houve perseguição aos cristãos em 64 d.C., movida pelo imperador Nero, e também pelo imperador Dominiciano, em 81 a 96 d.C. Domiciano, era um devoto dos deuses pagãos, ídolos. Construiu templos para esses deuses com seu nome, obrigou os judeus a pagarem um imposto especial porque não adoravam os deuses romanos nem o imperador. Domiciano perseguiu os cristãos porque eles se recusaram a aceitar o imperador como divino, sendo os cristãos monoteístas, adoradores de um único Deus. Dando sua devoção apenas a Deus e aceitação apenas a Jesus como Senhor, não prestavam culto à deusa romana, nem ao imperador que exigia ser chamado de Senhor e Deus. Para entender o motivo da perseguição aos cristãos, é preciso conhecer um pouco as atitudes dos imperadores romanos a respeito de si próprios. Júlio César declarou-se divino e fez com que uma estátua sua fosse colocada nos templos, juntamente com outros deuses. Augusto César, em 31 a.C. e 14 depois de Cristo, aceitou o título de Sebastos, que significa digno de reverência e adoração, e aceitou que nas províncias fossem construídos templos em sua honra. Calígula, 37 e 41 d.C., exigiu ser adorado como divino e que a sua estátua fosse colocada no Templo de Jerusalém, o que provocou grande furor por parte dos judeus. Os conselheiros levaram o imperador a desistir dessa ideia, e os judeus ficaram isentos da obrigação de adorar o imperador, enquanto os cristãos foram considerados judeus pelo governo romano. Estiveram em segurança, pois também estavam isentos da obrigação de adorar o imperador. Mas quando os cristãos deixaram de se unir nas sinagogas, lugar onde os judeus se reuniam para ler o Velho Testamento, orar e cultuar a Deus, o cristianismo se tornou ilegal, porque mostrou ser uma religião diferente do judaísmo. E a lei romana proibia religiões novas. Domiciano determinou que ele deveria ser cultuado, e esse culto era exigido com mais rigor nas províncias do que em Roma, pois aumentava a submissão dos povos dominados ao imperador. Cada província era governada por um procônsul, que era responsável por administrar a justiça, garantir a ordem, cobrar os impostos, controlar os assuntos religiosos e supervisionar os sacerdotes responsáveis pelos templos. Esses sacerdotes tinham poder para exigir o culto ao imperador. Domiciano tornou-se Deus e Senhor. E Suetônio, historiador romano, afirma que ele começava as suas cartas assim: Nosso Senhor e Deus ordena que seja feito desta ou daquela forma. Esse imperador mandou fazer estátuas suas de prata e ouro, colocá-la nos templos e punir com desterro, tortura, prisão ou morte daqueles que se recusavam a adorá-lo. A província da Ásia Menor já de há muito havia se notabilizado pelo culto à deusa romana e ao imperador em 195 a.C. Esmirna se orgulhava do templo dedicado à deusa romana. Em 29 a.C., nas cidades de Éfeso e Nicéia foram construídos templos dedicados a Roma e a Júlio César.
Adorar o imperador era prova de patriotismo e lealdade, mas os cristãos não podiam oferecer sacrifícios diante da estátua do imperador, nem declarar que César era senhor. Parecia um ato simples, mas feria a lealdade básica dos cristãos a Deus e a Jesus Cristo. Os cristãos somente podiam declarar Jesus é Senhor. Depois do ano 70 d.C., Jerusalém tinha sido destruída pelos romanos. A Ásia Menor tornou-se um centro do cristianismo, residindo ali a maioria dos cristãos. E era natural que ali se manifestasse maior resistência à adoração ao imperador. Havia surgido o conflito entre o Estado romano e a Igreja cristã, e o conflito levaria os cristãos a lutarem até a morte. O livro de Apocalipse foi dirigido às 7 igrejas da Ásia Menor. E já vimos que os cristãos estavam sendo perseguidos. Essas evidências mostram que o livro foi escrito durante o reinado de Domiciano, mais ou menos em 95 d.C. O tema do Apocalipse é o encorajamento, a esperança e a promessa de vitória para aqueles que fossem leais a Cristo, até a morte. João queria encorajar os cristãos à perseverança e à fidelidade mediante a certeza. A certeza de que o mal será derrotado e a justiça de Deus triunfará. Essa mensagem acompanha a Igreja de Cristo em todas as épocas, por isso o livro do Apocalipse tem uma mensagem para os cristãos nesse início de século. A vitória está assegurada. Jesus é o vencedor. Os que forem leais a ele também serão vencedores. O livro do Apocalipse tinha um significado para os leitores, aos quais foi destinado originalmente. E o seu valor para nós depende de entendermos o significado para a época em que foi escrito. O livro está organizado em atos, cenas, que avançam para um fim apoteótico. E precisamos observá-lo como um drama no qual João expressa sua mensagem da vitória do Senhor Jesus e da sua igreja. A revelação começa em Deus, que é o fundamento e a fonte de toda a verdade. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Deus é a origem da revelação. Ela provém de Deus, sendo um dom, uma oferta de Deus, pois é algo que o homem não conseguiria conhecer pelos seus próprios esforços. A revelação que tem a sua fonte em Deus vem por meio de Jesus Cristo, que é o agente através do qual está a revelação. É comunicada aos seus servos, aos cristãos. A verdade que Deus deseja comunicar aos seus servos é enviada por Jesus, através do seu anjo, mensageiro celestial, que é um intermediário das visões desse livro. No Velho Testamento, também os anjos eram os instrumentos pelos quais Deus muitas vezes se revelava aos seus profetas. Lá em Daniel capítulo 8, versículo 16, no capítulo 9 de Daniel, versículo 21, Zacarias, capítulo 1, versículo 9, versículo 3, 13, e capítulo 2, versículo 3, e capítulo 4, versículo 1. Embora Jesus se sirva de instrumentalidade do seu anjo em muitas visões dadas a João, o próprio Jesus apareceu a João, capítulo 1, versículo 13, e lhe ordenou que escrevesse as coisas que veria, capítulo 1, versículo 19 de Apocalipse. E lhe ditou as cartas para as 7 igrejas, capítulo 2 e capítulo 3. E lhe mostrou a visão do céu, capítulo 4, versículo 1 de Apocalipse. O anjo confia, então, a revelação a João para que este a comunique aos demais servos de Jesus. Tem-se, então, uma revelação cuja fonte é Deus. O mediador é Jesus, que é dada através de um anjo ao apóstolo João. Deus quer mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer, isto é, coisas que
moralmente são necessárias, para que um fim justo seja cumprido. Por isso é que essas coisas acontecerão em breve. Neste trecho do Apocalipse, vemos que havia uma necessidade moral de aquelas coisas serem cumpridas brevemente, para que o povo de Deus, então oprimido, visse o seu braço revelado e o seu conforto estendido a eles, numa época de aparente desastre. Outra palavra que nos chama a atenção do versículo 1 é brevemente, logo. João estava escrevendo para um povo que estava sofrendo, que estava com a vida ameaçada e que precisava de uma mensagem de conforto e de fortalecimento imediato. Assim, o que acontecera logo é providência de Deus, para que a causa de Cristo triunfasse antes que houvesse vitória do Império Romano. Havia uma necessidade moral de que certas coisas realmente acontecessem logo, pois os cristãos perseguidos precisavam da certeza de que Cristo estava vivo no meio deles e que providenciaria o triunfo deles sobre seus inimigos imediatos, Roma e o imperador Domiciano. Desta forma, entende-se que uma parte do livro do Apocalipse já está cumprida, mas que outra parte ainda está para acontecer, no que diz respeito ao juízo final. A revelação foi notificada pelo anjo a João. A palavra grega traduzida por notificou quer dizer mostrada por sinais, símbolos. A mensagem do Apocalipse foi dada através de símbolos, que são sinais visíveis de algo invisível e de uma ideia ou de uma qualidade. Assim, a linguagem deste livro deve ser entendida como figurada, e poucos são os textos em que podemos tomar a linguagem como literal. Para entender o Apocalipse é preciso interpretar os seus símbolos. A leitura das Escrituras era uma parte essencial de todo o culto público realizado pelos judeus na sinagoga. É lá em Lucas capítulo 4, versículo 16, em Atos capítulo 13, versículo 15, as igrejas cristãs adotaram este costume também em seus cultos, e a leitura das Escrituras passaram a ser parte importante do culto cristão. O meio de tomar conhecido das igrejas a revelação deste livro era através da leitura pública nos cultos. É declarado que aquele que tem o privilégio de ler essa mensagem de Deus diante da congregação, Apocalipse capítulo 1, versículo 3, é muito feliz, quer dizer, bem-aventurado. E que também são aqueles que escutam a leitura deste livro. E também são muito felizes aqueles que guardam, quer dizer, obedecem as palavras escritas do livro, pois são verdadeiras e servem de advertência, consolo e estímulo para vencer as provas e manter-se fiel ao Senhor Jesus Cristo. Outra expressão que chama a atenção, Apocalipse capítulo 1, versículo 3, é: ouvem as palavras desta profecia. O livro do Apocalipse é profecia no sentido de ser mensagem vinda da parte de Deus para o seu povo, por comunicar a revelação divina aos cristãos. É profecia porque revela a realidade do conflito existente entre o reino deste mundo, a sociedade de costas voltada para Deus, rebelada contra ele e dirigindo-se sem levar em conta a vontade divina. Por isso, estando sob domínio de Satanás e o reino do Senhor Jesus Cristo, sendo um conflito que atravessa a história, mas que terá um fim. Neste dia, o Senhor Jesus se apresentará vitorioso, e os seus servos são vitoriosos com ele. Agora, você deve ler todo o livro de Apocalipse, de uma só vez. Desta maneira, você terá uma visão panorâmica da obra e poderá aproveitar melhor as lições que seguirão, para ajudá-lo nessa leitura, nessa observação que nós faremos nessas unidades, e assim nós podemos observar como o Apocalipse ele pode ser trabalhado. O Apocalipse quer dizer a vitória do Senhor Jesus Cristo. E o que podemos ver que o revelador, capítulo 1, todo o capítulo 1, a gente vai ver como que Jesus ele se revela. E depois, no capítulo 2 e 3,
nós vamos ver as 7 cartas dirigidas para cada igreja. E a primeira cena está no primeiro ato, que ela se encontra a corte celestial. É o capítulo 4 e o capítulo 5. A segunda cena a gente vai observar no capítulo 6, que é o drama do sofrimento humano. E na terceira cena, o 7º selo, capítulo 8. E na quarta cena, as 6 trombetas, capítulo 8, versículo 5 a capítulo 9, ao versículo 21, que seriam as advertências ao mundo incrédulo. E a quinta cena, a 7ª trombeta, é o capítulo 11, do versículo 15 ao 19. O mundo já não existe. E o segundo ato, que ele é manifesto de 2 cenas. A primeira cena, a luta de Satanás contra o Cordeiro, que é do capítulo 12 ao capítulo 13. E a segunda cena, as 7 taças, que é do capítulo 15 ao capítulo 16, que vem a punição de Deus. Meus irmãos, quero fazer uma pergunta para que vocês possam estar respondendo e assim a gente poder trabalhar na segunda unidade. A primeira pergunta é: a palavra Apocalipse é uma palavra grega que significa? Responda aí. E a segunda pergunta: o livro do Apocalipse é uma revelação feita por? Eu vou ver se eu coloco as perguntas nesse vídeo e eu quero que você responda. Nós estaremos disponibilizando o gabarito na segunda unidade. Que Deus assim o abençoe nesse momento e lhe dê paz. Amém. Até a segunda unidade.